O presidente Lula teve uma conversa recente e tensa com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O tema principal foi o polêmico caso Master, que está causando grande desgaste para o ministro. Segundo colunas de Lauro Jardim e Malu Gaspar, Lula saiu da reunião com a clara sensação de que Moraes pretende ir para o ataque contra seus adversários. Ao mesmo tempo, Lula demonstrou preocupação com a imagem de Moraes e tentou aconselhá-lo a preservar sua biografia. Seja muito bem-vindo ao Visão Política, o canal que fala a verdade sem filtro. Já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. A conversa entre Lula e Moraes aconteceu recentemente, embora a data exata não tenha sido divulgada. No dia 12 de abril, Lula saiu da reunião com a impressão de que Alexandre de Moraes pretende intensificar sua ofensiva contra adversários políticos, possivelmente mirando setores da direita. Desde 2019, Moraes conduz o inquérito das fake news, um processo considerado por muitos críticos como inconstitucional e um verdadeiro golpe contra a liberdade de expressão. De acordo com a coluna de Lauro Jardim, Moraes planeja uma nova ofensiva. O alvo exato ainda não está claro, mas o tom é de ataque. Já Malu Gaspar revela que Lula teria aconselhado Moraes a preservar sua biografia e a se explicar de forma convincente para a sociedade, justamente para que o caso Master não destrua sua reputação. O que chama a atenção é o tom ambíguo de Lula. Mesmo demonstrando preocupação com a imagem de Moraes, ele ainda o chama de companheiro em público. Ao mesmo tempo, o PT, através de Edinho Silva, já começa a defender o afastamento de Moraes do caso Master, sinalizando uma tentativa de distanciamento institucional. Primeiro, Lula parece querer se afastar de Alexandre de Moraes. Ele expressou preocupação com o envolvimento do ministro no caso Master e com o risco de enriquecimento pessoal dentro do serviço público. Críticos apontam que tanto Lula quanto Moraes estariam envolvidos em práticas questionáveis de busca por milionarismo enquanto ocupam cargos públicos. Segundo, o inquérito das fake news iniciado por Moraes em 2019 é duramente criticado. Muitos o consideram ilegal por falta de base constitucional. Além disso, Moraes teria cometido vários erros ao tentar deslegitimar o bolsonarismo, falhando em seu objetivo principal de enfraquecer Jair Bolsonaro perante a população. Terceiro, a estratégia agressiva de Moraes pode estar se tornando contraproducente. A opinião pública e até parte da imprensa tradicional começam a enxergar o ministro como uma figura tóxica e envolvida em corrupção. A Polícia Federal já manifestou preocupações jurídicas em relação às ações de Alexandre de Moraes. O presidente da OAB do Paraná foi ainda mais direto. Afirmou que o STF enfrenta uma crise de confiança profunda e duradoura, que começou em 2019 e só piora. A censura a jornalistas e a perseguição política são apontadas como marcas da atuação de Moraes no STF. Essas práticas, segundo críticos, só aumentam o isolamento do ministro e prejudicam sua imagem perante a sociedade. Um detalhe que merece atenção especial é o crescente isolamento de Alexandre de Moraes dentro do próprio sistema. Aliados que antes o defendiam incondicionalmente, agora começam a se afastar ou ficam em silêncio estratégico. Isso indica que o caso Master pode ter sido o ponto de inflexão que acelerou o desgaste da imagem do ministro. Outro aspecto preocupante é a forma como Moraes vem conduzindo seus inquéritos. Desde 2019, ele acumula decisões controversas, que vão desde censura a jornalistas até perseguição a opositores políticos. Muitos juristas consideram que essas ações extrapolam os limites constitucionais e representam um perigo real para o Estado de Direito. Além disso, a tentativa de Lula de manter um discurso ambíguo, chamando Moraes de companheiro ao mesmo tempo em que cobra explicações, revela o dilema do governo. Lula precisa preservar sua própria imagem e não pode ser visto como defensor de um ministro cada vez mais tóxico para a opinião pública. Por fim, é importante destacar que a opinião pública brasileira está cada vez mais atenta a esses movimentos. O que antes era aceito como defesa da democracia, agora é questionado como abuso de poder e possível corrupção. Essa mudança de percepção pode ter consequências profundas tanto para Moraes quanto para o próprio governo Lula. Resumo do que vimos neste vídeo.
Lula e Alexandre de Moraes tiveram uma conversa tensa sobre o caso Master. Lula saiu preocupado com a intenção de Moraes de ir para o ataque. O ministro está sob forte pressão devido ao escândalo e ao desgaste de imagem. O inquérito das fake news desde 2019 é visto por muitos como inconstitucional. Tanto Lula quanto o PT começam a se distanciar de Moraes para preservar sua própria imagem. A opinião pública, a imprensa e até aliados históricos começam a questionar a conduta do ministro. O que você acha dessa conversa entre Lula e Moraes? Acha que Lula realmente está soltando a mão de Alexandre de Moraes ou isso é apenas uma estratégia temporária? Você acredita que o caso Master pode derrubar Moraes ou ele ainda tem força suficiente para contra-atacar? Deixe a sua opinião sincera nos comentários. Se você gosta de análises diretas e sem filtro como essa, já deixa o like, se inscreve no canal Visão Política e ativa o sininho. Compartilhe este vídeo com quem precisa entender o que realmente está acontecendo nos bastidores do poder.